يقول الله تبارك وتعالى يصف حال المؤمنين يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم يحب بعض وبعضهم ينصح بعض وبعضهم يوالي بعض، فهذا هو حال المؤمنين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala em vários versículos do Alcorão, do Coran, Allah Azza wa Jal, ele dá assim, ele fala sobre os crentes, os muçulmanos, os crentes. Biqul Allah Azza wa Jal, os crentes, um é irmão do outro. Innamal mu'minuna ikhwa. E ele usou essa expressão, a irmandade, al-ukhuwa, um irmão do outro, porque talvez seja a pessoa mais próxima de você, o seu irmão. Então ele usou essa mesma expressão para falar sobre os crentes, é como se todos eles fossem um irmão do outro. والله عز وجل بيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Ele olha para os crentes e fala sobre os crentes, eles um gosta do outro, um ama do outro. Essa é a característica dos crentes. O bil hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele fala, muçulmano é irmão do outro muçulmano. La yazlimu, não comete nenhum tipo de injustiça com o irmão dele. Wala yuslimu, wa man kana fi hajati akhi, la yuslimu, não entrega a ele. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ, aquela pessoa que corre atrás ou procura as necessidades do outro irmão dele para fazer essa necessidade que ele precisa. Allah Azza wa Jal بيقول كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. Allah Azza wa Jal ajuda a essa pessoa numa necessidade dela. وَمَنْ فَرَّجَ عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. A pessoa que facilita algum tipo de dificuldade que algum irmão dele passou, Allah Azza wa Jal vai facilitar uma das dificuldades que você passará no dia do juízo final. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Pessoa que encobre o outro muçulmano, que esconde o que ele possa ter cometido ou feito, não tentar se escandalizar, não tentar mostrar para as pessoas, pelo contrário, encobrir o erro e os defeitos do muçulmano dele, Allah Azza wa Jal vai encobrir um erro seu lá no dia do juízo final. Então, se vocês verem, Allah Azza wa Jal بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة, se eu começar a falar sobre a hadith que fala sobre isso, que fala sobre a importância da irmandade, que fala sobre a importância de como um muçulmano deve tratar o outro muçulmano, fala da situação que a gente tem que estar, se a gente começar a falar sobre isso, a gente não termina. São muitos ahadith. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث القدسي ويقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في. O amor de Allah Azza wa Jal merece o amor de Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas pessoas que se gostam por Allah, que se amam por Allah. Qual é o motivo? Por que eu gosto de fulano? Porque eu gosto, porque ele é uma pessoa que tem religião, porque é uma pessoa que pratica a religião. Wal mutajalisina fiyya, quando eu sento com alguém, quando eu vou visitar alguém, quando eu vou na casa de alguém, quando eu fico com ele em qualquer reunião, é por causa de Allah subhanahu wa ta'ala.
وَالْمُتَزَاوِرُونَ فِيَّ, aquelas pessoas que se visitam, um visita o outro pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Essas são pessoas merecedores do amor de Allah سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيقول, النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث 7 يظلهم الله في ظله, 7 pessoas vão estar na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final, no dia que não vai ter outra sombra a não ser a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. قال ومنهم رجلان تحابا في الله, 2 pessoas, 2 homens ou 2 mulheres, 2 homens que se amaram por Allah subhanahu wa ta'ala, se reuniram por Allah e se separaram por Allah. Essas são pessoas que vão estar na sombra de Allah no dia que não vai ter outra sombra além da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo isso e muito mais hadith que fala sobre isso, sobre o quanto isso é importante. Os Sahaba entenderam isso e levaram isso como algo que vai assim, algo que é além de só falar eu gosto de fulano, ou eu gosto dessa pessoa, ou fulano é meu irmão, ou os muçulmanos são os meus irmãos, só de falar isso. Sayyidina Umar radiyallahu anhum, uma vez ele veio até o Jami', depois do falecimento, ou não, ele veio até o Jami', e aí Sayyidina Umar, era na vida do profeta Muhammad ainda, ele veio até o Jami', até uma das orações, e aí ele começou a olhar para trás, começou a tentar olhar para trás, procurando alguém, depois da salah. E aí todo mundo percebeu que ele estava tentando procurar alguém, até que ele viu Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. E aí ele veio até Sayyidina Mu'adh e cumprimentou Sayyidina Mu'adh, وقال له يا معاذ لقد أرقت الليلة من شوقي إليك. Ele veio até Mu'adh e falou assim, eu perdi o sono ontem à noite, e o motivo por que eu perdi o sono ontem à noite, de tanta saudade que eu senti de você, meu irmão, Mu'adh ibn Jabal. Mas tinha uma diferença de idade muito grande entre Umar e Mu'adh. Sayyidina Mu'adh, ele aslam, o mat com 36 anos, assim, ele tinha 30 a 35 anos, o Sayyidina Umar já tinha mais idade, mas a irmandade entre eles era além da idade, além de tudo, fez ele ficar com saudade dele. Quando eu falo de saudade, eu falo que assim, a irmandade, hoje a gente fala muito de um irmão, uma pessoa é irmão da outra. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam, só para a gente entender um pouquinho melhor, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam vieram de Meca, vieram até Medina, saíram da onde eles eram, da origem, do país deles, e vieram refugiados, ou vieram fugindo de Meca e da injustiça de Meca, vieram até Medina, e chegaram até Medina, e lá Medina, Ansar, que eram os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estavam lá. O Nabi sallallahu alaihi wasallam quis confirmar isso, quis fazer isso algo para eles entrar na cabeça deles e fixar entre eles que um muçulmano é irmão do outro muçulmano. O Nabi sallallahu alaihi wasallam começou a escolher, ele fez assim, esse fulano é irmão de fulano, só se importa com esse, não precisa olhar para muito assim, pega essa pessoa que seja o seu irmão, e fulano é irmão de fulano, e fulano é irmão de fulano. Chegou ao ponto de, assim, a irmandade foi tão grande, eles entenderam que a irmandade chegou ao ponto de um começar a deixar a herança para o outro. Era assim, um morria, e aí a herança era dividida, e aí era dividida para esse irmão, era considerado irmão. Quando se firmou isso, se fixou, Allah Azza wa Jal anzal al-aya, não pode mais, a herança tem que ser entre os familiares, não pode assim, a herança ir para uma pessoa que não é irmão de sangue seu. Mas no começo era desse jeito, eles entenderam desse jeito. O Nabi sallallahu alaihi wasallam
quando fez essa irmandade entre eles. Depois ele falou para eles assim, para ele mostrar um pouquinho para eles, ele falou assim, Ikhwanukum, os irmãos de vocês que vieram de Meca, deixaram toda a riqueza deles, eles saíram de lá sem nada, sem dinheiro, as casas deles foram tomadas, tudo que aconteceu com eles lá, assim, eles estão aqui sozinhos, eles não têm condições de nada. Ansar entenderam, a irmandade não é só falar, a irmandade é mostrar, é algo que você tem que assim subir, é sentimento que você sente, um irmão com o outro. Quando eles vieram de Meca, eles eram pessoas ricas, Ahl Meca eram pessoas ricas, só que quando eles saíram de Meca, deixaram atrás deles as casas deles, deixaram o comércio que eles tinham, as lojas que eles trabalhavam, o emprego que eles tinham, deixavam tudo lá e foram até Medina para eles fugirem com a religião deles, para eles tentarem estar num lugar seguro para eles conseguirem praticar a religião deles. Foi quando eles chegaram até Medina, sem nada, sem nenhum tipo de, sem dinheiro, sem nada. Hoje se alguém falar para a gente aqui, wallah, tem refugiados em algum lugar, irmãos muçulmanos de vocês vão vir até aqui, a cidade de vocês, e morar entre vocês, a primeira palavra que eu, antes de qualquer um, vai falar, e a responsabilidade vai ser de quem? Como é que eu vou trazer alguém aqui? Como é que eu vou fazer? Ele precisa depois estudar, ele precisa depois trabalhar, e a responsabilidade que tem, se chegar alguém da Síria, ou chegar alguém da Palestina, ou chegar alguém de qualquer outro lugar, a gente já começa a se preocupar. É o que aconteceu com eles. Naquela época. Se eles eram em 100 pessoas, Medina, veio mais 100 pessoas, e cada um virou um irmão do outro. E agora, o que eu vou fazer? O Nabi sallallahu alaihi wasallam colocou, cada um tem uma responsabilidade com um irmão dele. E aí eles começaram a dividir, chegaram a dividir o dinheiro. Meu irmão, vem até aqui. Isso que é irmandade. Você vê o que o seu irmão precisa, o que o seu irmão necessita. Olha, se você precisa de dinheiro, aqui está o dinheiro. Ajudar o outro. Se você precisa de ser consolado, um consolar o outro. Se precisa conversar, vamos conversar. O que você precisar, isso é irmandade. Não é só falar. É acima de falar. É agir. A irmandade é a ação, é você mostrar amor, é você mostrar que você gosta do próximo, é você mostrar que você quer o bem para o próximo. Se a gente olhar para as nossas situações de hoje, quem que quer o bem para o próximo? Poucas pessoas. Tem gente que quer sim, mas poucas pessoas. Normalmente hoje a gente vive num tempo muito egoísta, cada um pensa em si, cada um acha que ele está bem dentro da casa dele, se ele está bem, que os filhos dele estão bem, o resto que se virem. Muitos de nós não pensam assim no vizinho do lado, às vezes num parente do lado, às vezes numa pessoa, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou numa situação boa, às vezes um sobrinho meu, às vezes um irmão meu, às vezes um parente meu está passando por dificuldades. Quem de nós fala assim, eu não vou deixar um parente meu necessitado, eu não vou deixar uma pessoa que eu conheço está precisando e eu tenho condições de ajudar, eu preciso ajudar. Quem que tem esse pensamento? Isso é irmandade fillah. Não só pensar em mim, não só pensar no que faz bem para mim, ou no que vai. Os Sahaba chegaram a ponto de algo que ele precisa para ele mesmo, ele pega e dá para um irmão dele. Mexe, não está sobrando, não que ele consegue ajudar e não vai fazer falta para ele ajudar, ele consegue ajudar sem acontecer nada com ele, não, a ponto de ser assim, ele tirar da boca dele, ele tirar algo que ele necessita e só tem aquilo e dá para o próximo. Isso era a irmandade que acontecia entre os Sahaba radiyallahu anhum.
Eu não estou falando que a gente precisa chegar a esse ponto, isso é um ponto muito alto, isso aqui, assim, é um nível de iman, de fé muito alto. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Esse é um nível de iman, de fé muito alto que chegaram os sahaba. Mas hoje, assim, pelo menos o que a gente pode ajudar um outro, o que a gente consegue fazer um para o outro, é uma questão que a gente precisa se importar um pouquinho mais. A gente precisa olhar isso mais, precisa ver assim, ó, quem está precisando, quem está necessitando, e correr atrás disso. E quem pode, às vezes você não pode ajudar, às vezes você pode indicar quem ajuda, às vezes você não consegue, mas você consegue ligar uma pessoa com a outra. Tudo isso faz parte da irmandade, um se preocupar com o outro. Isso é uma questão. Uma outra questão que tem a ver com a irmandade, o Islã, a religião nossa incentiva muito isso, que é a questão das relações sociais entre nós. Um visitar o outro, um entrar na casa do outro, um procurar assim momentos de felicidade na vida de uma pessoa e felicitar ele por isso, procurar momentos de tristeza e dar um consolo para ele, procurar assim esses relacionamentos que era muito comum na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que hoje a gente acabou perdendo. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele disse: "Biqul anna rajulan zara akhan lahu fi qarya min al-qura." Uma pessoa, ele foi visitar o irmão dele numa outra cidade. Fa arsala Allahu ala madrajatihi malakan. Allah azza wa jalla enviou para ele. No caminho, ele estava indo para outra cidade. No caminho, Allah azza wa jalla enviou para ele um anjo em forma de homem, de uma pessoa. Chegou até ele e falou para ele: aonde você está indo? Eu estou indo para a cidade fulana, para outra cidade. O que você está indo fazer lá? Qual é o motivo? O que você está indo fazer? Hoje, se você estiver indo para algum lugar, para São Paulo ou para qualquer outro lugar, alguém vai te perguntar: o que você está indo fazer? Alguma coisa você está indo fazer, não está indo só... Você está indo fazer alguma coisa. فَقَالُّ فِيهَا. Tem dentro dessa cidade, ou nessa cidade, uma pessoa que mora lá, que eu gosto dele. Estou indo visitar ele. Visitar um amigo meu, um irmão meu. O anjo perguntou para ele: قَالُّ هَلْ لَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ. Ele já te fez algum favor que você quer assim retribuir esse favor? Tem algum tipo de interesse entre vocês dois? Vocês têm algum relacionamento fora essa irmandade que você está falando? Não tem nada, não tem nenhum tipo de interesse, não tem comércio entre nós, não tem nada que ele fez, não tem um favor que ele fez para mim, não tem nada que eu quero retribuir para ele, não. Eu só amo ele por Allah subhanahu wa ta'ala. فقال له هذا الملك فإني رسول الله إليك. Eu sou enviado de Allah subhanahu wa ta'ala. ويخبرك الله عز وجل أن الله يحبك كما أحببت فلان. Allah azza wa jal gostou ou gosta de você por você gostar de fulano, por você fazer essa visita por fulano. وفي الحديث بيقول: من زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. A pessoa que sair da casa dele para visitar um irmão dele, para visitar um conhecido dele, para visitar um parente, qualquer pessoa, uma pessoa crente, nadahu munadin. Se a sua intenção é visitar ele por Allah subhanahu wa ta'ala, não está visitando ele para jogar baralho, não está visitando ele para fazer uma sahara, não está visitando ele porque você tem algum interesse com ele, não está visitando ele porque você quer pedir algo dele. Não, a sua visita é por Allah subhanahu wa ta'ala. قال ناداه مناد من السماء. Allah azza wa jal manda alguém chamar ele do céu. Você pode não ouvir, mas a gente sabe que isso está acontecendo porque Nabi disse que está acontecendo. Antibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila. Você é abençoado
e a sua visita é abençoada, e você se aproximou do paraíso com essa visita que você fez. Imagina, só porque você visitou. Aí a gente, assim, o que hoje, assim, as nossas visitas entre nós, que são poucas hoje, pouca gente entra na casa do outro, pouca gente visita o outro, mas quando acontece, qual que é o motivo? Por quê? Por que a gente se reúne? Por que a gente senta um com o outro? Qual é o motivo que faz um visitar o outro? Qual que é o motivo que faz um entrar na casa do outro? A irmandade por Allah subhanahu wa ta'ala, o amor por Allah subhanahu wa ta'ala, deve ser esse motivo ou esse objetivo seu. Allah Azza wa Jal, yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, incentiva a irmandade. A irmandade, quando a gente fala de irmandade, Allah Azza wa Jal biqul, eu finalizo com esses versículos, Allah Azza wa Jal biqul, al-akhillau, qual que é a irmandade certa e qual que é a irmandade correta? É uma irmandade que se estende até a outra vida. Allah Azza wa Jal biqul, al-akhillau yawma idhin, no dia do juízo final, tem amigos que vão ser um inimigo do outro. Aqui ele era amigo, mas quando chega lá, eles viram inimigos. Por quê? Porque aqui na vida eu era seu amigo, eu te via sempre, você falava sempre comigo, mas nunca me deu um conselho, nunca me indicou o caminho do Jami', nunca falou nada para mim assim, vamos junto fazer algo por Allah, vamos fazer isso, um incentivo entre nós. Esses são, no dia do juízo final, vão ser pessoas que vão ser inimigos. Aqui eles eram amigos, mas lá eles vão virar inimigos um do outro. O Allah Azza wa Jal biqul an ahl jahannam, as pessoas que estão lá no fogo do inferno, biqul fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim. Vai ter pessoas que vão estar no fogo do inferno e aí eles vão falar, a gente não tem ninguém que vai interceder por nós e não temos amigos que intercedam por nós aqui, que vão ajudar a gente em alguma coisa aqui, não temos isso. Para mostrar para a gente que a amizade por Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final, ela vai ser algo que vai, assim, um vai puxar o outro. Se você tiver um amigo virtuoso, um amigo que vai estar no paraíso, ele pode te puxar também para o paraíso, ele pode ser um motivo de colocar você dentro do paraíso junto com ele. E quem tem essa amizade ou a irmandade com pessoas que são afastadas, que não têm assim muita ligação com religião, vai ser essa irmandade, essa amizade vai se tornar no dia de juízo final inimizade. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.